nós estamos ao vivo pela Rede PUC. Hoje vamos ter uma conversa sobre a era do capital improdutivo e a obsolência do trabalhador. E nós contamos com a presença da Samira Schatzman, que é economista e professora da PUC São Paulo, graduada em Economia pelo Mackenzie, com mestrado em Economia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também foi economista do DIEESE. Também contamos com a participação do Ladislau Dalbor, ele é economista e professor da PUC São Paulo, formado em Economia pela Universidade de Lausanne, na Suíça, e doutor em Ciências Econômicas pela Escola Central de Planejamento e Estatística da Varsóvia, na Polônia. Aqui, na parte das perguntas, nós também vamos contar com a presença do professor Diogo de Holanda. Ele é graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal Fluminense, trabalhou como repórter de economia nos jornais Valor Econômico, o Globo, Gazeta Mercantil e Jornal do Comércio. Também é professor de jornalismo da PUC. Gostaria de agradecer a vocês pela participação. E acho que nós podemos iniciar essa conversa falando um pouco sobre as transformações no trabalho. De repente, se vocês puderem fazer um comentário sobre a questão da financiarização e da precarização do trabalho, a gente pode começar. Tem perguntas, tem comentários, ou a gente solta assim o verbo? Acho que a gente pode começar falando um pouco sobre essa questão da precarização do trabalho e as transformações no campo do trabalho também, com as questões relacionadas à financiarização e um comentário. Assim. Deixa eu dar um primeiro chute para a bola rolar. Tem um eixo importante que é, obviamente, a tecnologia. Nós estamos entrando na sociedade do conhecimento, na economia do conhecimento. Isso muda radicalmente o conjunto das relações de trabalho. Vai afetar, por exemplo, os chamados profissionais. Um advogado jovem encontrava um emprego num escritório de advocacia, ele fazia aquelas pesquisas de jurisprudência, os dossiês, etc., trabalho preparatório. Está tudo online, então acabou o jovem que vai entrar na coisa. Muitas pessoas que hoje têm um problema na área jurídica, eles acessam diretamente qual é a base jurídica, essa coisa tem software também para isso. Né? Você tem médicos hoje que fazem coisa online, inclusive não tem esse problema de deslocamento, né? Você pode hoje, se teu filho machuca o joelho, né? Você aproxima o celular do joelho, o médico no hospital está vendo, está dizendo, olha, senhora, isso não é nada, passe um pouco de água oxigenada, ou o que seja, e está resolvido. Ou então venha cá, porque é uma coisa que precisa ser examinada mais de perto, né? Todo o trabalho dos arquitetos que faziam aqueles desenhos, tinham aquelas pranchas, aquelas coisas, aquilo acabou, né? Você tem tudo online. Enfim, você tem todo um eixo tecnológico ligado ao fato que o conhecimento é imaterial, essas coisas existem em sinais magnéticos nos computadores, e um conjunto de coisas que tinham que estar estocadas na cabeça das pessoas, você precisava dessa pessoa para trabalhar contigo, isso aí não. Isso não, quer dizer, esse é um eixo importante. Depois você tem toda a parte da robotização, né, que você tem simplesmente a substituição, né? Quer dizer, nós tínhamos pessoas que carregavam o piano, era a força física deles, depois eles operavam as máquinas que tinham a força usando a energia elétrica e coisa do gênero, e hoje você tem as pessoas que programam as máquinas para as máquinas, os robôs comandarem as máquinas para fazer as coisas. Então você tem um distanciamento gradual relativamente ao processo produtivo, isso gera outro espaço de deslocamento. E tem um terceiro eixo que vale a pena levar em consideração, que é deslocamento da composição intersetorial das atividades. Né? A gente era, há 2 gerações atrás, dominantemente população rural, né? Enfim, inclusive os filhos trabalhavam no campo junto com os pais, enfim, havia essa coisa. Depois, com a urbanização e a mecanização, você tem gradualmente a redução do espaço da agricultura. A agricultura nos países desenvolvidos ocupa 2, 3% da população ativa. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país pesadamente industrial, apenas 5%
dos trabalhadores são trabalhadores industriais no sentido de operários, né? Se você somar as secretárias, os burocratas da indústria, você chega a 10%, mas de qualquer maneira não é mais aí que vai estar o emprego, né? E você tem uma transformação que é radical, que não está sendo vista suficientemente, que é o emprego na área das políticas sociais. Se você pega nos Estados Unidos, de longe o maior setor econômico, né, de longe, é saúde, né, 20% do PIB. Se uma pessoa em cada 6, em cada 5 está na área da saúde, é aí que está emprego. Tem certas coisas que são de cuidado direto que não se substituem, né? A crescente educação, que está em expansão, porque, peguei a Finlândia, por exemplo, você tem um professor para cada 6 alunos, né? Porque em vez de decorar o comprimento do Nilo e coisas do gênero, né? Você está com o professor que senta contigo e vê quais são as tuas curiosidades, quais são os teus interesses, né? Você é aluno, né? E ajuda o aluno a construir, a adquirir as ferramentas técnicas de construção do conhecimento, né? E isso é criar capacidade científica e não apenas gerar um estoque na cabeça, né? Então, na realidade, se você olhar o conjunto dos setores de atividade econômica, né, as áreas produtivas, áreas de infraestruturas, de intermediação e as áreas sociais se tornam um grande eixo de atividade, né? Isso aí encoberto porque a gente usa muito o conceito de serviços, né? Que, a meu ver, deveria ser arquivado, né? O que é serviços? A gente sabe o que é agricultura, é a terra. Sabe o que é indústria? É a máquina, é a fábrica. Tal, né? Todo o resto a gente chama de serviços, né? Então, na prática, serviço, você tem o consultor da IBM, serviços, serviços pessoais como a prostituição, você tem os serviços espirituais como o pastor. Cacique. Quer dizer, o serviço é um conceito residual, é um outros. Né? Quando 75% do que você está estudando é outros, você tem um problema metodológico, né? Então, na realidade, tem não que gerar o pânico, meu Deus, os empregos estão indo embora, mas pensar qual é a transformação do emprego em curso, né? Eu trabalharia esses diversos eixos de mudança, né? Claro, os diversos países, como a Índia, que você estudou, estão em diversos patamares dessa transformação. Estão. Os diversos países estão, e às vezes mesmo dentro do mesmo país, você tem diversos níveis, né? A gente tem, no caso do Brasil, uma heterogeneidade muito grande. Você tem municípios que são fundamentalmente rurais e outros municípios que têm uma indústria, pesquisa de ponta, tecnologia de ponta. Então, a gente tem... Estava discutindo esses dias a questão da quarta revolução industrial, e eu dou aula de economia do trabalho para uma turma de direito do trabalho. Na verdade, eles dão aula para mim, né? São 40 me ensinando. E a gente estava discutindo justamente a dificuldade de aplicar uma legislação única numa situação de grande heterogeneidade. É muito difícil conseguir essa flexibilidade, sempre tem algum grupo que não está ali suficientemente coberto por aquela legislação, né? E você falou do exame médico, e na Índia tem um exemplo também que transcende isso no âmbito internacional, né? A Índia é um país que é um polo médico, né? Então tem muitas pessoas daquela região ali do Sudeste Asiático que viajam até a Índia para turismo médico. E dos serviços que eles começaram a oferecer, né, porque eu estava estudando, eu estava vendo, é diagnóstico, exportação de diagnóstico. Então, a pessoa não precisa ir até a Índia fazer o exame. Ela pode fazer o exame no país dela. O médico na Índia recebia as imagens, né, os resultados dos exames e dava o diagnóstico à distância. Exportação de serviços médicos. É mudança da dimensão territorial das coisas, né? Tem uns livros que têm surgido, né, agora, né, um que chama Space is Dead, né? O espaço morreu, né? O outro que é muito conhecido, The World is Flat, né? Na realidade, o planeta encolheu. Então, para veja bem, por que a gente fala em economia do conhecimento? Conhecimento é imaterial. Como é imaterial, ele pode se transformar em sinais magnéticos, né?
Sinais magnéticos viajam no planeta na velocidade da luz. Então, hoje você tem uma série de empresas nos Estados Unidos que tem o trabalho de secretaria feito na Índia. Né? Porque se a secretária está na sala ao lado ou está na Índia, como tudo é... Eu trabalho hoje, eu tenho uma secretária, uma assistente, eu vejo ela de vez em quando, né? Porque tudo é feito assim. Ela trabalha, isso permite a ela trabalhar com várias pessoas, prestando serviço de assessoria, uma pessoa que está fazendo doutorado em letras, né, e presta esse tipo de apoio a diversos professores, que é uma coisa completamente diferente em termos de relação de trabalho, porque o produto que você é imaterial, né, a assessoria, né, eu mando um conteúdo para ela, ele me devolve isso transformado como eu peço, né? Até o pagamento dela é uma transferência online, né? Felizmente conheço ela, enfim, então, mas muitas coisas, por exemplo, você pode contratar tradutores hoje, vai fazer o serviço para você, tudo, você nunca vai ver a pessoa, não sabe, enfim, até a concorrência, você lança, você tem plataformas que você manda um parágrafo, eu mando para meia dúzia de tradutores para ver a qualidade da tradução e vou escolher. Quer dizer, na realidade, gera assim um sistema que inclusive é complicado em termos de sociabilidade, né? Porque o convívio e tal era uma coisa tão importante, né? Pois é, eu acho que a gente tem muitos desafios como sociedade para resolver, antes, inclusive, de discutir a questão das mudanças econômicas. Um conhecido meu gravou um disco, né? E ele mandou mixar nos Estados Unidos, porque era mais barato o serviço. Mandou todos os arquivos, transferiu via PayPal. Olha, o filho do Paulo Freire, tá? O Joaquim, está na Suíça, que com o exílio do Paulo Freire e tal, ele acabou ficando na Suíça. Ele grava as músicas, ele toca violão clássico, uma coisa mágica. É uma caixinha, né? Ele leva isso para as igrejas antigas, que têm sistemas sonoros muito diferentes, porque dessas né, estruturas antigas, faz análise de repercussão de som naquele lugar, toca e grava, né? E disso resulta uma tape, enfim, gravado. Ele manda transformar isso em CDs ou vem diretamente online. Quer dizer, ele tem... Antigamente a gente tinha que ter um pistolão para chegar numa gravadora, né, produtora, mas acabou, né? Você tem uma autonomização do... Mas não existem consequências mais sombrias da tecnologia? Porque que a gente sente, pensa, às vezes, é que para além de um redirecionamento dos empregos, né, do setor de serviço, existe uma redução, de fato, da oferta de empregos. Né? Eu queria fazer um comentário nesse sentido, eu ia até pegar um gancho. Tem um texto muito legal que saiu, deve ter saído faz uns 2 anos. Ele saiu em inglês originalmente, ele foi traduzido para o português. O nome em português ficou menos politicamente incorreto, que fala o fenômeno dos empregos inúteis. Né? E em inglês é bullshit jobs. Ainda bem que pode falar inglês nesse horário. Pois é. É muito interessante. E eu acho que, assim, essa questão da tecnologia, como eu estava dizendo, que a gente vai precisar rediscutir alguns pactos na sociedade antes de, paralelamente, a mudança do modo de produção. E esse texto, ele traz justamente a questão da carga de trabalho, da jornada de trabalho. Né? Ele traz um indicador que foi uma previsão do Keynes, né? Lá nos anos 30, que se a produtividade do trabalho continuasse crescendo de forma linear, em questão de 70 anos, mais ou menos, a gente podia ter 2 dias e meio de jornada de trabalho. Acontece que a produtividade cresceu muito mais do que ele esperava, e a jornada de trabalho aumentou muito mais. Então, a gente lutou tanto para reduzir a jornada, e agora a gente está muitos setores estão abrindo mão desse ganho, dessa conquista civilizatória, que foi a da jornada de trabalho, e ainda se vangloriando disso, que eu acho muito estranho. Né? Então,
Ao passo que você falou da Finlândia, né? Então, na Finlândia, muito legal, você tem um professor para cada 6 alunos tentando discutir a questão no nível pessoal das dificuldades, tentando trabalhar justamente com todas as potencialidades do indivíduo, né? Aqui no Brasil, a gente saiu ontem um artigo sobre que o ensino de filosofia e sociologia diminui a nota de português e matemática, né? Eu adoro estatística, adoro esses achados, eu só tendo a não concordar, às vezes, com as prescrições que eles colocam, né? Então, na verdade, por que um estudo desse leva a gente a ter que escolher entre uma coisa e outra? Por que não leva a gente a questionar de que forma a gente consegue compatibilizar isso melhor, né? Enfim, e em relação à questão dos empregos inúteis, é uma coisa que é difícil, né? As pessoas precisam ter renda, certo? A renda que é muito concentrada. A gente vai precisar discutir como que a gente vai conseguir, porque, enfim, as empresas elas estão automatizando, robotizando, tem agora o código que programa código, né? Porque antes o humano programava o código, agora você tem códigos que programam o código. É o distanciamento. Então, o que eu receio que aconteça, então, é o seguinte, eu falei de a gente estar retomando uma jornada de trabalho maior, abrindo mão do direito que a gente demorou tanto para conquistar. Só que, por outro lado, eu também não vejo uma redução da questão da demanda, né? Por parte das empresas. Elas vão ter que continuar vendendo, né? Porque é justamente essa sustentação da demanda que sustentou que as pessoas queriam comprar cada vez mais, né? Do consumo de massa. E por isso que a gente continuou trabalhando tanto. Porque se a gente tivesse acesso aos mesmos meios de consumo que a gente tinha lá nos anos 30, a gente poderia estar trabalhando menos hoje. Sabe que o negócio legal é voltar àquele assunto do deslocamento das atividades produtivas, né? Inclusive, o pessoal comenta muito a problemática ambiental, né, de aumentar o consumo para ver tal. Bom, e qual é o impacto? Mas, na realidade, você vê, quando tivemos a chamada década de ouro do Brasil, né, que é 2003 a 2013, aumentou muito a demanda, não tanto de bugigangas, de coisas assim, mas, sobretudo, no andar de baixo da economia, né, que o Data Popular estuda, mas demanda por saúde, por educação, por bens culturais e coisas do gênero, que não destrói nada no meio ambiente. Então, na realidade, a transformação, se houver coerência entre transformações tecnológicas e as transformações de organização social, você não tem conflito, né? Então, quando, por exemplo, um conjunto de empresas na Alemanha já trabalham 28 horas por semana, né? Nos países nórdicos trabalham com 35 ou menos, coisa do gênero. Você abre mais espaço para a vida familiar, para o lazer, o que gera mais espaço para um outro tipo de produtos, bens culturais, espaço de lazer e coisa do gênero. O que é bom, o que é bom. O que tem é que, se nós vamos ter que reduzir o tempo, a jornada, gradualmente, certo? E, ao mesmo tempo, assegurar para o conjunto da base da sociedade a renda básica de cidadania, inclusive para a pessoa que transita de uma atividade a outra não ficar com aquele pânico, que não se pode reduzir uma família que não vai ter renda para alimentar os filhos e coisas do gênero, né? Isso é pré-histórico, né? Essa barbárie que a gente tem do pessoal que acha que pobre é pobre porque é vagabundo e coisa do gênero, né? Porque essa idiotice tem que ser ultrapassado, mas não é à toa, os mesmos países, né, como os países nórdicos, né, que reduzem a jornada do trabalho, estão expandindo atividades culturais e também estão assegurando, fazendo experiências de renda básica, né? É bom senso, né? É bom senso. É estranho a gente pensar assim, que a tecnologia que permite fazer mais coisa com menos esforço é uma ameaça, né? Então, o problema é adequar as formas de organização social às novas potenciais tecnológicas. Agora, o que você levantou do lado escuro é o seguinte: você, por exemplo, essas novas tecnologias permitem você liquidar a vida nos mares, né? O WWF fez um estudo, nós em 40 anos, de 1970 a 2010, liquidamos 52% da fauna do planeta. Nós estamos simplesmente liquidando. Na Indonésia, as grandes empresas internacionais estão pegando liquidando as florestas para plantar palmeiras para produzir azeite
de entender para produzir combustível limpo para a Europa dizer que é ambientalmente limpa. Né? Olha, exemplos de tragédias do que está se fazendo, né? Até o sistema do Facebook, né? Quer dizer, a invasão das pessoas, da intimidade. Eu vejo assim, em termos estruturais, né? Quer dizer, as tecnologias evoluem muito mais rapidamente do que nossa capacidade de absorvê-las de maneira produtiva, de maneira inteligente. Né? Isso que gera o conflito. Né? São oportunidades perdidas. Ou seja, a questão está no uso da tecnologia, né? Exatamente. Ter a tecnologia é bom. Agora, as tecnologias na sociedade do conhecimento geram o que a gente chama de monopólio de demanda, né? Não adianta eu dizer, bom, o Face não gosto porque o Face isso, aquilo, eu vou buscar o quê? Eu tenho que estar usando o que os outros usam. Eu trabalhava nas Nações Unidas, eu usava o WordPerfect, né? Eles não usavam o Microsoft Word. Tiveram que se alinhar com o Microsoft Word porque você tem que escrever naquilo que os outros usam. Agora, se o Microsoft diz, não, nós fizemos o Word e todo mundo tem que usar o Word, portanto eu cobro de todo mundo. Você pode pôr patente no alfabeto, tem daqui a pouco, né? Eu não vou usar um alfabeto particular porque é mais performante se os outros não usam. Então, esse monopólio ou esses oligopólios também por demanda, quer dizer, todos têm que usar o que os outros usam, o que dá uma força tremenda para os grandes grupos, né? Você pega o Alphabet, né? Enfim, que é o Google, o Face, o Microsoft, Amazon, né? Hoje é conhecido como a sigla GAFA, né? Isso aqui é absolutamente trágico, né? Essa máquina é projetada para aparecer nos momentos mais inoportunos. É o software que está lá dentro. Ele curtiu o seu comentário. Bom, então, vocês comentaram um pouco sobre as jornadas de trabalho, né? E muito tem se falado sobre a reforma trabalhista. E muitas pessoas também comentam sobre os retrocessos que essa reforma pode trazer. Então, gostaria que vocês fizessem um comentário. Como vocês avaliam a reforma trabalhista e a relação da reforma com a precarização do trabalho? Olha, deixa eu retomar o argumento muito correto da Samira, né? Que é o seguinte, as economias que funcionam, em termos econômicos, é muito simples, né? Gente, eu trabalhei na ONU, trabalhei 7 anos na África, trabalhei na Mongólia, trabalhei em país rico e pobre, né? Com os mais diversos ismos possíveis, o socialismo islâmico da Argélia, o surrealista na Nicarágua, o capitalismo não sei quantas, tal. Ismos à parte, sabe o que funciona? Funciona quando você organiza a economia em função do bem-estar das famílias. O bem-estar das famílias exige renda, ou seja, a capacidade de compra, a economia out of pocket, como dizem, né, para as compras, e o chamado salário indireto. O canadense tem um salário menor do que o americano, né? Mas ele tem a creche de graça, a escola de graça e de qualidade, tem medicina de graça e de qualidade, enfim. Na realidade, ele tem um conjunto de serviços públicos, gratuitos, universais, que reduzem as desigualdades, porque todo mundo tem acesso. Isso garante a qualidade, porque os ricos também têm que passar por aí. E você tem um processo equilibrado entre a renda e o acesso ao consumo coletivo decente, o que envolve também meio ambiente. Enfim, você tem o processo equilibrado. A expansão de uma economia vista e orientada para o bem-estar das famílias, com esses dois grandes eixos, ela gera demanda, né? Essa demanda faz funcionar as empresas e faz funcionar as escolas, faz funcionar o emprego público, o emprego privado, né? Todo o trabalho das empresas e o consumo das famílias, direto de renda, geram impostos. Isso gera receita. Essa receita cobre o Estado, o que o Estado tem que financiar do consumo coletivo e de infraestruturas, né? Isso funciona, né? Quer dizer, não tem uma sociedade desigual que funcione, né?
Não funciona em termos éticos. Você ter uma mãe que não pode comprar um medicamento da família é barbárie, né? É pré-história, é isso aí. Né? Não funciona em termos políticos, porque não se equilibram, é só ver o Brasil, prender o Lula e coisa do gênero, certo? E não funciona em termos econômicos, porque quando você esmaga a capacidade de compra das famílias, que é o que fizeram com as reformas trabalhistas no Brasil, você reduz a demanda. Como você reduz a demanda? As empresas não têm para quem vender, a inflação cai porque os caras empurram o produto de qualquer maneira, né? E você, na realidade, paralisa a economia. A título de um conto de fadas, que nós vamos reduzir os salários, sim, senhor, mas isso vai dar mais dinheiro para o capitalista e o capitalista vai investir. E ele investindo vai gerar emprego e todo mundo vai ficar feliz. Isso é um conto de fadas. Certo? Toda a sociedade tem conto de fadas. Né? Como é que se mantinha o sistema feudal? Se dizia o rei é de direito divino, né? E os nobres têm sangue azul, por isso tem que ser proprietário das terras. E o povo acreditava, e a igreja dizia assim, é assim. Eu fico pensando, daqui a 200 anos, quando a gente olhar para trás, qual vai ser, como vão registrar esses contos de fadas? É a meritocracia, né? Porque merecem, né? Os de cima merecem, porque são ricos, porque merecem, enfim, essas coisas. Cada época, eu acho que a sociedade funciona assim, né? Tem que ter o conto de fadas, né? Que a maioria acredita. Depois tem aqueles que não acreditam, para isso precisa do porrete, né? Certo? E tem que ter um mecanismo de extração do excedente, né? Que é o salário baixo, ou que é a taxa de juros extorsiva, coisa do gênero. Quer dizer, se você tiver o conto de fadas, o porrete e o mecanismo econômico, está funcionando, né, para o bem-estar dos de cima. Eu queria complementar a resposta do professor, quando ele estava falando dos diversos países, né, e da questão do bem-estar da família, e a gente estava falando sobre reforma e precarização. Eu fiquei pensando nos Estados Unidos, né, que é o país que tem reconhecidamente uma das legislações de trabalho mais flexíveis, não tem um serviço público de qualidade, né? E quando a gente fala, então, em termos de relação de trabalho, em termos de precarização, se a gente não tem uma estrutura de serviços sociais públicos, né, universais, gratuitos, cada vez mais o poder fica na mão do capital, né, dos empregadores. Então, quanta gente nos Estados Unidos tem que aceitar um emprego porque precisou fazer um empréstimo para pagar a universidade, fica no emprego por conta da assistência médica do plano de saúde, entendeu? Então, quer dizer, vira uma barganha na mão dos empregadores absurda. Absurdo. Você tira a liberdade da pessoa. Você tira a liberdade da pessoa, exatamente. Porque o cara não vai ter acesso à saúde, não vai ter acesso à creche, a tudo, né? E quando a gente estava falando dos contos de fada, ontem mesmo eu estava numa banca de mestrado, e uma professora do direito estava falando que no Brasil a gente tem serviços estatais, mas não públicos, né? Então, quando e quanta gente concorda com esse conto de fada sem ter uma noção mínima do que é que não está dito, né? Então, quando concorda que a saúde é uma porcaria, que precisa privatizar, ou mesmo a educação, né? E não sabe que a partir do momento que fizer isso, acabou o interesse público, coletivo, acabou a saúde coletiva. Tudo, né, do interesse que for mais vantajoso para o capital, né? Vamos falar das agências reguladoras, né? Como que a gente faz o controle social disso, certo? Enfim, eu fiquei muito com isso na cabeça. Tem um caso que eu li de uma mãe num blog do New York Times, e ela voltou a trabalhar com uma licença maternidade de 3 meses, e ela ainda deixava muito claro que ela voltou. Ela não estava falando contra a empresa, porque a empresa foi muito benevolente de dar 3 meses. É um benefício que a empresa dá 3 meses. Normalmente são 6 semanas, né, de licença maternidade nos Estados Unidos. E ela voltou ao trabalho. O que ela ia pagar com a creche era o que ela ganhava no salário. Ela só voltou ao trabalho por conta do plano de saúde. O marido dela era autônomo. Ela ia sobrar muito pouco do salário dela. Ela voltou realmente por causa do plano de saúde. É muito triste essa história, mas ela relata que no primeiro dia que ela deixou o bebê na creche, quando ela voltou na hora do almoço para amamentar ela, o bebê tinha morrido. Caramba. Agora, essa precarização, por mais que vocês tenham citado esses casos virtuosos da Finlândia, da Alemanha, né, de redução de jornada, ela ocorre em nível mundial, né, digamos, ou pelo menos muito difundido, né, e já pelo menos desde a década de 70, começo de 80, né. E mesmo no governo Lula, apesar da geração de trabalhos, a gente teve também aquela coisa de salários muito baixos, né?
é uma coisa, vocês concordam? É uma coisa mundial, efetivamente, e que está ligada a essa financiarização do capitalismo que você estuda? Olha, eu trabalharia, sabe, com olhar. A gente teve aqui na PUC, tempos atrás, eu tinha organizado um curso de experiências de desenvolvimento comparadas, né? A gente pegava Argélia, Chile, China, é olhar o que funciona, né? Quer dizer, os exemplos que essa mídia dá. É só olhar onde funciona bem a saúde, como funciona. É universal, pública, gratuita. Sabe por quê? Porque em vez de empurrar medicamentos, empurrar médicos, essa é a indústria da doença, né? Você faz um sistema preventivo. Se você tem o sistema gratuito, público, universal, muita gente vai e faz a saúde preventiva, porque está de graça, está fácil, né? Você associa as políticas nas escolas com o negócio do ensino sobre o tratamento de dente, com a saúde, você gera sistema em cada cidade, sistemas integrados de políticas sociais, o que reduzem dramaticamente os custos. Né? Em Toronto você tem todas as escolas têm piscina. A piscina é aberta à comunidade, de graça. Você tem algumas horas onde os moleques treinam lá na natação, mas no mais é aberta à comunidade. Sabe o que é a quantidade de jovens poderem se encontrar nas piscinas, se esbaldar, brincar ali, essa coisa? Quer dizer, como melhora a saúde. Então, nós temos muito aqui, vende para a gente que o bem-estar é você ter um belo apartamento, você comprar muitas coisas, é tudo assim, fechado, né? Coisa. E não, porque a sociabilidade é essencial, o convívio é essencial. Né? Então, esses bens públicos, o consumo coletivo, esse conjunto equilibrado das atividades privadas, da atividade do Estado e das atividades das organizações da sociedade civil, né? Que são desde clubes esportivos até clubes culturais, até ONGs, etc. Quer dizer, tudo que gera essa sociabilidade é vital, porque as pessoas se sentem... Isso é particularmente importante para uma parcela crescente da população, que são os idosos. Né? A gente esquece disso. Né? Eu estou me dando cada vez mais conta disso. mas a realidade, sabe, não é colocar num asilo, colocar o velhinho numa sala de espera. Eu trabalhei de 7 anos na África. Na África você ainda tem a família clânica, né? Então, o vovô é ali, ele ajuda com as crianças enchem o saco dele, enfim, é aquela coisa, família, né, ampla, convívio, portas abertas, privacidade zero, enfim. Né? Mas você tem convívio. Hoje no Brasil, né, a família é 3,1 pessoas, né, por domicílio. Né? Você tem uma imensa parte da sociedade que é a mãe sozinha com o filho. Você chega, tranca o apartamento, o moleque está com as maquininhas, os botãozinhos, está trancado, às vezes não conhece o vizinho. Quer dizer, que raio de vida é essa? Né? Então, de certa maneira, a gente, de tanto falar em economia e emprego, esquece do sistema mais amplo de você criar... não é só a sua casa ser legal, certo? Mas seu bairro ser legal. Né? Você tem na França, por exemplo, todo o sistema, não tem como os pais decidirem, não, vou mandar o moleque lá para o outro lado de Paris porque é uma escola excelente, não sei o quê, não. Você morando em tal bairro, você tem que usar a escola do bairro. Ou seja, os moleques criam amigos, os amigos não ficam só na escola, depois se encontram. Quer dizer, você reconstitui esse tecido social que é muito esgarçado pelo fato que a família clânica, a família ampla, foi para o brejo. Né? No Brasil é por domicílio 3,1 pessoas, né? Na Europa é 2,4 e está minguando. Muita gente morando sozinha, né? Também que não, quer dizer, se a gente pensar um pouco, viver bem, que é o que a gente quer, afinal das contas, não precisa tantos bens, né? Pense o seguinte, em termos de PIB, o que nós produzimos hoje, 80 trilhões de dólares de bens e serviços por ano no planeta, para 7,4 bilhões de habitantes, dá 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas. 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Dá para todo mundo viver de maneira confortável. E nós temos inúmeras pesquisas de satisfação com a vida,
Se você está muito pobre, um pouco de dinheiro que você coloque aqui melhora muito a qualidade de vida. Passou de um nível muito modesto, um pouquinho de conforto, no mais grana não muda nada. Certo? Porque não é mais o dinheiro que vai te dar mais satisfação com a vida. E sim, riqueza cultural, convívio, enfim, um conjunto de bens não materiais, que é o drama para os grandes empresários que querem que a gente passe a vida comprando bagulho. Estamos falando mal do capitalismo. Né? Que coisa, né, gente? A gente torce para não ter não ser perseguido daqui a um tempo. Sabe, você estava falando dessa questão da sociabilidade, né? Ela casa perfeitamente com a ideologia individualista, competitiva, né? Que eu acho muito legal, né? Toda vez que eu vejo algum aluno assim falando, não, porque o homem por natureza, eu já falo, peraí. Qual estudo você vai usar como evidência sobre qual é a natureza do homem? Eu quero saber qual é a sua evidência que você tem, né? Então, se você tem tanta evidência qual é a verdadeira natureza do homem, na verdade, acho que nenhuma ciência conseguiu formular isso, né? Então, eu acho que essa questão da individualidade, ela casa perfeitamente com essa questão quer dizer, a falta de sociabilidade casa perfeitamente com essa questão da individualidade. E, sabe, a gente estava falando da jornada de trabalho, de precarização, dos serviços sociais, e uma coisa importantíssima que a gente tem que falar a respeito quando a gente fala de trabalho, é transporte, né? Transporte coletivo, sobretudo urbano. Então, a gente já fica mais horas no trabalho, né? Demora uma vida para chegar em casa. Quem é que vai ter ânimo e disposição para se encontrar, para criar essa sociabilidade? Então, assim, o trânsito é outra coisa que parece bastante confortável para manter o status quo, né? Assim, olha, bastante confortável. O cara que mora em Cidade de Tiradentes levanta às 5 horas da manhã para estar às 8 em Pinheiros, que lá estão os empregos, né? Volta às 9 horas da noite para casa, adormece no sofá vendo bobagem na Globo, né? Daqui a pouco são 5 horas de novo. Você quer ter vida de família, você quer ter ambiente para criança e coisa do gênero. Nós voltamos às formas de organização do cotidiano, né? O estudo famoso francês, né? A estrutura do cotidiano, né? A gente tem que pegar isso, qual é a inteligência do nosso uso do tempo, né? O exemplo que você está dando, o pessoal de Nossa São Paulo fez a pesquisa. Nós passamos em São Paulo, em média, 2 horas e 43 minutos no trânsito. Você não está trabalhando, você não está estudando, você está se cansando, está xingando, né? Se você estiver dentro do seu carro ainda... Emitindo poluição. dióxido de... qual é a vantagem que a Maria leva nesse processo? Né? Pois é. E aí eu fico, toda vez, as isenções de IPI, a investimento em transporte coletivo que poderia racionalizar um pouco esse deslocamento dentro da cidade. Sem dúvida. E tinha uma outra coisa que eu queria falar, porque eu peguei o exemplo dos Estados Unidos, não foi por acaso, e eu ia falar uma coisa, acabei mudando para outra. Quando a gente pega, por exemplo, então, a legislação dos Estados Unidos super flexível, né? A nossa agora a gente tem uma reforma trabalhista que visa flexibilizar, né? Sabe como eu falei que o pessoal do direito está me dando aula, né? Eu perguntei assim para eles, né? Eu estava peguei por acaso uma turma que é do pessoal que dá aula, que defende a empresa, né? Falei, gente, qual é o maior volume de reclamação que vocês recebem, né? Eles, hora extra. Falei, mas hora extra não é devida? É devida. Por que a empresa não paga? Né? Ela não paga porque nem todo mundo vai na justiça cobrar, certo? Então, assim, falar que a lei é rígida quando você tem... E aí é engraçado, né? Porque os economistas adoram as evidências. E que evidências que você tem de descumprimento da norma? Não tem. Não tem evidência, né? A gente poderia tangenciar olhando as questões das demandas, né? Então, eu ia falar dos Estados Unidos, porque, por exemplo, quando você pega o tempo médio de duração de um vínculo de trabalho no Brasil e nos Estados Unidos, é semelhante. É quase a mesma coisa. Então, quer dizer, a gente tem uma legislação rígida. Dá para relativizar um pouco isso, sabe? Só que, por outro lado, é isso. A gente tinha uma legislação protetiva que, ao mesmo tempo, também não era cumprida. Quais são os incentivos para cumprir ou para descumprir essa legislação, né? E uma coisa que eu acho, assim, quando eu comecei você entra no curso de economia, primeiro você acha que você vai aprender a ganhar dinheiro na bolsa, quando você se conforma que não é isso que você vai aprender, aí você começa a estudar economia de verdade, né? Quando eu comecei a acompanhar essas questões, já era ali 2002, por aí, 2003, que foi a eleição do Lula, né? Então você tinha todo santo dia
um economista desses, Bambam, no jornal, fazendo artigos dizendo que precisava de reforma trabalhista para o emprego voltar a crescer. Pois bem, cadê esses caras em 2006, 2007, 2008? Não apareceram mais. Vê se eles apareceram agora para dizer que aquilo que eles falavam no começo dos anos 2000 se provou, no mínimo, insuficiente para explicar a dinâmica econômica. Não voltaram. Você pega artigos em que o autor fala como se ele estivesse sendo super da vanguarda, porque ele está estudando flexibilização de contrato, assim, porque não se fala disso no Brasil desde os anos 90, assim, tive uma ideia brilhante, vou retomar esse tema. Não se fala isso no Brasil desde os anos 90, porque simplesmente o objeto perdeu, né? Perdeu sua razão de ser. E ninguém voltou para fazer um meia-culpa, né? Então hoje é tranquilo você pegar um artigo de 1997, 98, 99 do jornal e dar para discutir a reforma trabalhista hoje. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora, tem muito vocabulário, né? O pessoal chama de flexibilização e é perda de direitos, né? A gente fala de evasão fiscal, né? Que é crime. Os bancos chamam isso de otimização fiscal, né? Quer dizer, é uma maravilha, né? Como você... É tudo conto esvazia de conceitos. Eu passei a usar o conceito de conto de fadas, entende? Porque é isso que a gente vende para o povo. A mídia, então, é um negócio. Pega o conto da boa dona de casa, né? Não, por que o Brasil entrou em crise? Porque a boa dona de casa gastou o que tem, gastou mais do que tem, né? Dona Dilma. Então, isso é uma farsa de um tamanho, e é tratar o povo como idiotas completos, né? O que funciona é justamente, a gente está falando, quando você dá mais dinheiro para a base da sociedade não vai comprar títulos do governo ou fazer evasão fiscal, porque ela compra. Quando compra, dinamiza a economia das empresas. Tanto as empresas como o consumo geram receita, o Estado com isso tem como continuar, tanto assim que funcionou. O Banco Mundial é que chamou The Golden Decade, né? A década dourada, 2003 a 2013. Funciona, como você disse, aqueles que ficaram-se... Agora, as pessoas esquecem, né? É sempre, né? Sempre o mesmo... Agora, eu insisto nisso. A gente sabe como funciona. O que funciona é quando você direciona as atividades econômicas, a renda, etc., para a base da sociedade, porque isso gera demanda, a demanda gera atividade empresarial, os dois geram receita para o Estado, isso cobre e o ciclo fecha. É assim que funciona a China, é assim que funciona a Coreia do Sul, é assim que funciona os países nórdicos, é assim que funciona o Canadá, é assim que foi o estado de bem-estar na Europa, é assim que o New Deal do Roosevelt, que tiraram do buraco os Estados Unidos, vão parar de conto de fadas e fazer o que funciona. Agora, esse negócio que funciona, nós temos enormes oportunidades, porque como a economia do conhecimento, e o conhecimento é diferente do bem físico, né? Se eu te passo minha caneta, eu deixo na minha caneta, porque a economia a gente chama de bem rival, né? Agora, se eu te passo uma ideia, continuo com ela. Então, quando você tem o Jimmy Wales cria a Wikipédia, ele diz o seguinte: um monte de gente tem conhecimento parado aqui em cima e está parado aqui em cima. Tem milhões de pessoas no planeta que têm conhecimentos. Vamos abrir um espaço para as pessoas gratuitamente colaborarem com isso? Milhões de pessoas colaboraram. Você tem uma excelente enciclopédia, certo? E é confiável, né? Em média, um erro na Wikipédia se mantém 2 minutos, porque tanta gente lê e corrigem. Eu já corrigi coisas da Wikipédia, né? Então, na realidade, você tem outra dinâmica. Como é? Se alguém me entregar um trabalho estudando Wikipédia e dizer que você validou... Não, eu valido... Vou mandar bater na sua sala. Eu valido 100%, porque eu uso muito, né? Na realidade, você tem o trabalho, você pega a Wikipédia, o artigo básico, você ficar nisso aí, você é bobo, né? Claro. Agora, você ali tem a bibliografia, as referências, e você ganha um imenso tempo, aquele de procurar no início por onde é que pega esse negócio, você já ganhou esse tempo e esse tal retirado. Mas o importante para nós é o seguinte: na era do conhecimento, nós podemos gerar sociedades colaborativas. E todo esse negócio da competição, eu vou ser chefe, você mais rápido que os outros, você melhor que os outros, você mais poderoso que os outros,
Gente, a gente se tem uma mentalidade tipo Tarzan, sabe? Isso já é hora de ultrapassar um pouco, né? Aliás, tem um lindo livro que chama Our Inner Ape, o primata dentro de nós, né? É um cara que fez um excelente estudo, muito conhecido, o De Waals, né? Holandês, sobre como funciona, porque dos macacos se separou um ramo que formou os primatas, né? Que são os orangotangos, os gorilas, os chimpanzés, os bonobos, né? E o ser humano. Né? Ele estudou muito os primatas e sempre se espantava das coisas parecidas com o ser humano, né? Que as hierarquias entre os chimpanzés, as brigas pelas mulheres, enfim, toda essa coisa. De repente, ele inverteu agora as coisas, está começando a olhar a sociedade do ponto de vista do primata. Está achando coisas muito parecidas, muito inquietantes. Né? É interessante o processo. Na realidade, eu acho que a gente tem que pôr água na fervura, sabe? Começar a pegar bom senso. Gente, o que a gente quer? Quer que a gente viva melhor? Então, em vez do PIB, a gente entra no FIB, Felicidade Interna Bruta. Certo? Prioridade 00 é o sofrimento. A mãe que não tem como dar comida para os filhos, isso não pode. Então, não aprova um viaduto, uma porcaria, enquanto não resolver esse problema. É assim que fizeram inúmeros países. E funcionou. Né? E tem um negócio muito interessante, que no Brasil se passou a chamar saúde, educação, segurança, tudo isso aqui é de gasto. Então, o cara produz boneca Barbie e é produção. Produz saúde é gasto. Isso no resto do mundo é chamado de investimento nas pessoas. Como é que o Japão se tornou o que é a partir de 1860? Né? Na 1868, a restauração dos Meiji. Investimento pesado nas pessoas. Em 1900 já não tinha analfabeto no Japão. Você olha os grandes, os tigres asiáticos, você olha os países nórdicos, a Finlândia, evidentemente, que é um caso excepcional e positivo, né? Pega o Canadá, todos eles investiram pesadamente nas pessoas. É o investimento que mais rende. Agora, no Brasil, você gastar com juros é chamado superávit primário, né? E você investir nas pessoas para eles terem boa saúde e educação é chamado gasto, né? Isso aqui é patético. Parece que, apesar de todas as críticas, né, mesmo no seu livro você cita o Martin Wolf, enfim, nas suas palestras, mesmo os antigos entusiastas do neoliberalismo criticam hoje esse ideário, né? Mas ainda assim parece que ele está cada vez mais forte, parece que ele está se expandindo, né? Então eu pergunto assim, o que vai deter isso? Assim, uma hecatombe? Sabe que eu ia aproveitar esse gancho porque eu ia fazer uma pergunta para o professor, né? Que é uma coisa que me incomoda, né? Como ser humano, não como economista. Estava lendo um artigo que saiu recentemente também, acho que foi ano passado, que era algumas pesquisas da área lá de neurociência, né, comportamental, por que os fatos não mudam as nossas opiniões, né? E aí, por exemplo, o senhor estava falando de investir na camada mais, né, de base e tal. Eu já tentei argumentar para a pessoa, né, e com dados, como o Bolsa Família era melhor para ela, porque ia ajudar a aumentar o salário dela. Claro. Não adianta. Não adianta, porque... E pessoa que tem escolaridade, sabe? Não é uma pessoa completamente... Não, uma pessoa que estudou bastante. A pessoa, ela entende, mas não concorda. Tem certas coisas científicas, né? Sabe por que é? É o fígado. É o fígado. O John Stuart Mill escreveu um livro maravilhoso, que é o grande manifesto feminista, The Subjection of Women, 1856. Né? A sujeição das mulheres. E ele descreve, logo no início do livro, que é um livro pequeno, né, o espanto dele justamente com o que você levanta. Porque ele diz que explica para colegas formados, gente, parlamentares, enfim, e tal, como é que a gente pega a mulher que tem a imensa capacidade de inteligência, de produção, de organização, enfim, todas essas coisas, a gente cria um modelo de uma bonequinha empetecada que tem que ser bonitinha e sorrir e falar bobagem, porque a inteligência... Como é que a gente aceita uma coisa dessa, né?
Isso ele escreve em 1856. Mas o que ele escreve é o seguinte: eu, quando comento isso com colegas, eu vejo que não só os fatos não convencem, como eles se retraem mais ainda na diferença da coisa. E aí, escreve ele, eu passo a entender que como essas coisas não entraram, essa visão que eles têm da mulher, esse preconceito que eles têm, é preconceito, antes de conceito. Ele não entrou pela inteligência, mas entrou porque eu chamo do fígado, né? Que eles chamam de sentiments, né? Ou seja, entrou pela emoção, essa relação de compreensão da mulher dele, é da emoção. Você, por mais fatos que você traga, ele vai simplesmente se trancar mais ainda. E a mesma coisa que você tentar sentar com um coxinha, tentar explicar alguma coisa, né? É muito difícil, porque se você falar em Stedley, você vai falar em Lula para qualquer desse cara, eu vejo nos olhos do cara que o pensamento migrou do cérebro para o fígado. E aí não adianta. Só vou furar um pouco a pauta, já que vocês estão entrando nisso. Vocês acham que com todas essas perturbações no mundo do trabalho e perturbações também em relação a conceitos como classe social e outros, vocês acham que as chamadas pautas identitárias, a ascensão da onda feminista, questões étnico-raciais, estariam substituindo, até como organização mental, emocional, o que antes cabia ao trabalho como fator de organizar a vida das pessoas, com mesmo conceitos como classe social? Olha, eu acho que você colocou uma pergunta extremamente importante. Nós precisamos vitalmente, e vitalmente mesmo, de um sentimento de pertencimento. Certo? Eu pertenço a alguma coisa. Mesmo os trabalhadores explorados estão numa fábrica, mas estão juntos, estão brigando por seu salário, isso aqui, você pertence a uma coisa. O pertencimento profissional tende a se diluir bastante. A relação social da família tende a se diluir e muito. Nas grandes cidades, você nem conhece seus vizinhos, você se tranca no carro, no apartamento, na coisa do gênero. Então, a busca de pertencer em algo, inclusive, a meu ver, certos extremismos podem ser explicados assim, sabe? Eu estou numa gangue, mas eu estou, entende? Eu acho precário no sentido seguinte. Primeiro, eu acho necessário, quer dizer, os negros se organizaram, as mulheres se organizaram, as diversas minorias, eu acho necessário. Mas a solução vem por outra dimensão. Eu trabalho há muito tempo com o conceito de desenvolvimento local. Nós somos sociedades que se urbanizaram. Essa é a oportunidade. Como eu vivi muito na Europa, trabalhei na Polônia, em diversos países, na França, na Suíça e tal, entende? Eu vejo a que ponto sociedades que se urbanizaram tipicamente 50 anos antes de nós, elas criaram o sentimento de pertencimento e de comunidade, não por estar em tal empresa ou pertencer ao tal grupo social, ou tal raça, ou coisa do gênero, mas porque são dessa comunidade. Então, gera-se um espaço de vizinhança que, por sua vez, curiosamente, vai gerar uma racionalidade muito grande de organização econômica social. Então, você pega, voltando ao exemplo da Alemanha. O alemão não coloca seu dinheiro em banco. Cada município tem o que se chama de Sparkassen, caixa de poupança local. Então, toda a poupança da família, que é uma coisa forte, né? Ela está na própria cidadezinha, e a própria cidadezinha que decide em que é que vão aplicar isso. Eles não têm aqui uma filial do Itaú que vai chupar isso porque vai mandar para uma atriz, para mandar para Luxemburgo, ou não sei que coisa. Né? Pelo contrário, veja bem, os bancos na Alemanha, apenas 13% dos ativos financeiros. Né? Ou seja, as poupanças pertencem às próprias pessoas, e como as pessoas já se conhecem de pai para filho e moram naquela coisa, conhecem os problemas, qual é a razão por que se um córrego está vazando, está contaminando ou coisa do gênero, então você passa a gerar um conjunto de atividades, por exemplo, de manutenção urbana, de jardinagem, de cuidado com os idosos que perderam mobilidade. O emprego se coloca menos como emprego, como aquela coisa que eu tenho que me agarrar para ter todo mês aquele dinheiro, e sim ser útil numa comunidade. Né?
Isso é muito legal. É uma porque economia dos afetos. Né? Dos afetos e que funciona em termos econômicos. Entende? Isso que é interessante. Né? Mas, Samira, o que você acha dessa Eu ia voltar uma pergunta, porque esses exemplos que o senhor citou, me parece que essas sociedades também são mais homogêneas, né? Porque você falou que são pessoas que conhecem já os pais, os avós, etc. Claro. Eu fico pensando na... Ele fez uma pergunta mais generalista, e a gente vai acompanhando na rede. Aliás, só um parênteses, é um privilégio enorme estar aqui do lado do professor Ladislau, não só por ele, né, por todo o histórico Para mim é um dele. privilégio estar junto com a Samira. Mas é porque é o seguinte, ainda mais quando a gente entra numa pauta dessa, de trabalho, de tecnologia, eu fico muito receosa com algumas coisas que a gente já discutiu aqui, também da gente não ficar muito conservador, né? Porque ou a gente lida e tenta moldar as mudanças que estão vindo do jeito que é melhor para a gente, ou a gente vai brigando com a realidade até que a realidade vai... Eu vejo dessa forma. Então, assim, o professor Ladislau, que é super conectado com as novas tecnologias, que tem um blog, compartilha os textos, que se disponibiliza a vir até aqui e dialogar, e que vê nesse espaço um espaço importante, né? Imagina, e que tem todo esse conhecimento das tecnologias digitais, é o melhor dos mundos, né? Poderia estar aqui discutindo com gente que não sabe nem ligar o computador e acha que isso é horrível, entendeu? Inclusive, essa questão geracional dentro de sala de aula está ficando cada vez mais crítica, né? No mundo todo. Então, na verdade, eu tinha uma dúvida nesse sentido, né? Sobre... eu ia falar que eu vejo essas discussões, não só no caso do Brasil, elas acontecem em outras localidades, né, sobre a questão das pautas identitárias. Eu vejo muito, principalmente nos Estados Unidos, eu acho que menos na Europa. Né? Não sei se é por conta da própria tradição de discutir mais classe na Europa do que nos Estados Unidos, mas, enfim, eu fico um pouco desconfiada da viabilidade de se concretizar numa sociedade que já tem fraturas sociais muito grandes, sabe? Só um comentário em relação ao que o professor disse antes, fica na sugestão para da próxima vez trazerem psicanalistas, não economistas, tá? Porque eu acho que vai ser mais razoável para discutir os planos para o futuro, né? E essa pergunta, ela é muito complicada realmente de se responder, porque, enfim, é o tipo de pauta que você pode ser atacado por todos os lados, né? São muitas paixões envolvidas, né? Mas eu sou uma economista que ainda vou para o lado do debate. Na verdade, a minha preocupação porque havia toda uma forma de vida, que vocês já, inclusive, colocaram muito bem, em torno do trabalho organizado, relativamente seguro, principalmente em determinadas sociedades, e, de repente, essa estrutura em torno da qual uma forma de vida se organizou se esboroou. Né? Então, o que substituiu isso, ou poderá vir a substituir, acho que muito já foi dito também, e eu acho que os estudiosos e teóricos, principalmente na universidade, ficam tentando ver o que está colocado. Tem também uma linha interessante de estudo, acho um pouco de influência italiana, né, no operaísmo, que é a questão do trabalho imaterial, capitalismo cognitivo, que eu também não sei qual a opinião de você sobre isso, que é uma tentativa também de olhar para essa nova forma de organização em torno das redes, né, das redes afetivas, né, ver o capitalismo também como gerador de uma espécie de valores sígnicos, né, linguísticos, para ver se a gente consegue gerar alguma riqueza e melhorar o grau de felicidade vital nosso. Então, mais nesse sentido que eu coloquei também. Olha, tem um trabalho do Arun Sundararajan, com esse nome impossível. Esse aqui, você que assiste isso, você pode pegar no meu blog, você põe Ladislau no Google, você está no meu blog. Tem lá dicas de leitura no meu blog, eu faço resenhas de trabalhos internacionais que estão surgindo, são trabalhos ainda em outras línguas, enfim, aparece uma resenha em português, sempre ajuda, né? Mas o Arun fez uma das melhores sistematizações da economia da colaboração, né? O básico, isso tem outro trabalho que é o do Jeremy Rifkin, a era do custo marginal zero, né?
Eu tenho um custo, por exemplo, eu elaborei esse livro, isso tem um certo custo no investimento. O fato de eu colocar online, gratuitamente, de mais pessoas lerem, não me tira pedaço. Eu tenho meu salário aqui na PUC, eu ganhei, tudo bem. Aliás, meu livro continua vendendo, enfim, me rende um pouco, não vai me tirar do buraco com isso, mas, enfim, o essencial é o seguinte: como a gente está entrando na era do conhecimento, a meu ver, é muito mais do que a quarta revolução industrial. Inclusive, não é uma revolução industrial, é uma revolução o principal vetor de mudança é para as políticas sociais e não para um outro setor industrial, né? A saúde, educação, cultura, lazer, tudo isso aí. Só isso aí você junta nos Estados Unidos, tranquilamente, são 40% dos empregos. Quer dizer, é outra atividade. Mas o fato que todas essas atividades sejam densas em conhecimento faz com que a colaboração seja muito mais possível. Porque o conhecimento é imaterial, né? A economia do intangível, como tem chamado, tem um livro do André Gortz, né? O Imaterial, que é belíssimo, aliás. Né? Você junta isso com o fato que nos próximos anos não vai ter um moleque em qualquer parte do planeta que não tenha o celular no bolso, portanto está conectado. O conhecimento é sinal magnético, portanto ele banha o planeta. Eu posso aqui, com meu celular, entrar e pegar uma pesquisa de um artigo da Universidade de Tóquio. Não atrapalha nada. Quer dizer, nesse sentido, mudou o espaço, tem a conectividade, ao mesmo tempo que eu estou conectando conhecimentos que são fatores de produção. O fator de produção conhecimento tem essa particularidade. O seu uso não reduz o estoque. Se eu estou produzindo bicicleta, estou gastando alumínio, essas coisas, eu tenho que repor o estoque se eu tenho mais coisa. Se mais gente lê os meus livros, não aumenta nada o custo, né? Ou seja, nós podemos gerar uma prosperidade planetária a partir do acesso ao conhecimento. Isso está acontecendo e muito rapidamente. Pega o Quênia. Montaram uma plataforma que os pequenos agricultores, frequentemente analfabetos, né? Pequeno agricultor do Quênia, né? Do interior da África, eles têm uma plataforma que permite a eles fazerem diretamente a venda da sua produção para os destinatários finais, os supermercados, o diabo, certo? Saindo fora dos intermediários, dos atravessadores, e fazendo as transferências de dinheiro correspondentes a partir de um celular. A mudança das relações de produção, tirar de cima o que eu chamo de economia do pedágio, o conjunto dos chá comigo, dos intermediários, digamos, que vivem que são os bancos, que são os excessos de advogados, enfim, o conjunto de sistemas excessivos de intermediação, quando as pessoas podem resolver entre si. Com essa conectividade, e essa conectividade permite transportar coisas, não são músicas cujo gênero, mas são fatores de produção, informação econômica, né, transações comerciais, etc. Você está gerando um espaço colaborativo e econômico que aumenta brutalmente a produtividade das pessoas. Nós continuamos a usar o PIB. O PIB é muito incompetente, é muito errado como conta, né? Basta ver o seguinte: hoje você já não vai mais no correio, você resolve tudo. Bom, o interessante é o seguinte, quer dizer, as tecnologias avançaram, eu estou transmitindo muito mais coisas, colaborando com muito mais pessoas pelo mundo, e com isso uso muito menos correio, ou seja, eu baixei o PIB. Aumentei a produtividade, baixei o PIB. Então, na realidade, nós temos que mudar como a gente concebe a economia. A economia não é aumentar o PIB, para ver se salva o Meirelles ou quem seja. Nós temos que medir a satisfação das famílias. Então, nós temos já metodologias muito desenvolvidas para isso, né? A Europa já tem um programa há muito tempo, né? Beyond GDP, além do PIB. Certo? Nos Estados Unidos, você tem Hazel Henderson, né? Trabalham com os... e você tem um genial trabalho, que está no meu blog também, Dicas de Leitura, da Kate Hayworth. Ela diz o seguinte: vamos colocar no... Sabe o que é uma rosca, né?
essa rosquinha, donut, né? Bom, a gente tem que estar no donut onde está o açúcar, que é gostoso, né? A gente tem que estar ali. Bom, então, em volta do donut, ela disse claramente, olha, em economia a gente tem que usar a imagem. Paciência, tem que usar a imagem porque é assim que a memória funciona. Então, se você pega o donut, nós temos que estar ali onde está o gostoso no meio. Agora, tem coisa que estão insuficientes, tem gente que está passando fome. Isso aqui tem que produzir mais, tem que entrar para dentro do donut. Ele está naquele vazio no meio, né? E tem coisa que a gente produz em excesso, contaminação química dos mares, etc. Isso tem que reduzir, tem que pôr para dentro, certo? Então, se você pega uma imagem assim, o que a gente está produzindo em excesso e destruindo, e o que a gente está produzindo insuficiente, que tem que ser melhorado, você começa a corrigir os diversos setores econômicos e você organiza uma racionalidade de produção em função do bem-estar das pessoas. Né? Parece simples demais para ser racional. Né? A gente tem que inventar conta, enfim, como é a dona de casa e coisa do gênero. Não é. Olha, eu rodei o mundo, né? Eu, graças aos militares, viajei bastante, né? Pelo mundo, com propostas irrecusáveis, digamos assim. E eu vi isso funcionar. Eu trabalhei em economias muito pobres, sabe? Eu vi que é pobreza, sabe? O Brasil, aliás, está na média mundial. O que se produz no Brasil hoje é 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Daria para todo mundo viver de maneira decente sem ter essa maluquice dos bilionários. Sabe o que é? Eu uso uma imagem. A Susan George me ensinou a explicar o que é um bilionário. Porque ninguém entende o bilhão. Um bilionário, imaginação forte. Eu sou um bilionário. Aplico meu bilhão a 5% ao ano, modesto. Quanto é que eu estou ganhando? Estou ganhando $137 mil por dia. $137 mil por dia. Como eu não consigo gastar $137 mil por dia, eu reaplico, por exemplo, $132 mil no dia seguinte. No dia seguinte, eu estou ganhando 5% em cima de 1 bilhão mais 130. Está entendendo? É o que se chama em economia de snowball effect, né? Efeito bola de neve. Esses caras, esses bilionários, não produzem porra nenhuma. Entende? Essa é a realidade. Né? Efeito Neymar. Efeito Neymar. Outro conceito de bola de neve. Esse é bola. Mas, veja bem, essa compreensão de que a economia tem que ser organizada com produtos e renda para onde é mais necessário. Sob forma direta de renda para as pessoas comprarem individualmente suas escolhas e sob forma de salário indireto, o consumo coletivo, o acesso aberto, público, universal, à saúde, à educação, à segurança, porque são coisas que não devem faltar a ninguém. Certo? E tanto assim que está na Constituição, que eles estão massacrando aí, né? São direitos. E o que é interessante, nos estudos que a gente fez dessas políticas de consumo coletivo, né, de acesso, é que é mais barato. Os Estados Unidos usam a saúde out of pocket, né, a indústria da doença. Né? Os Estados Unidos gastam, em média, $5 mil a mais do que a média dos países desenvolvidos em saúde. Certo? E estão no último lugar em termos de nível de saúde. Quer dizer, na realidade, você fazer o acesso público universal, você economiza dinheiro para a coisa. Sem falar de que com uma boa educação, em particular para todo mundo lá embaixo, você vai multiplicar a inteligência, multiplicar a produtividade de todo mundo. Quer dizer, é bom senso. Todo esse negócio, sabe, nós temos o economês, né? Enfim, como existe o juridiquês também, né? Enfim, mas grande parte do meu trabalho, porque eu disponibilizo online todos os trabalhos, e porque teve um aluno que disse, professor, gostei muito do seu livro, né? Eu fiquei contente, perguntei para ele, o que é que você gostou? Tal. Ele disse, não, é que eu entendo. Eu sei que nós somos um pouco como jornalistas, um pouco generalistas, e às vezes traçamos umas tangentes que deslocam os especialistas em economia para territórios às vezes complexos. Mas pelo que eu estou ouvindo aqui, seja o modelo neodesenvolvimentista, seja depois do golpe, as reformas,
em função do que vocês estão falando, são coisas que parecem nos transportarem para séculos passados. Quer dizer, vocês estão falando de coisas muito avançadas, que a gente teve recentemente, guardadas as devidas proporções, apesar de certas necessidades, enfim, mas parece, vamos esquecer, né, o desenvolvimento, vão ficar nas reformas, parece que é uma coisa muito atrasada, parece que isso não tem a menor razão de existir dentro dessas perspectivas, né, de uma economia mais, como se diz em italiano, a portata dell'uomo, né, no nível do humano, né? Parece que são tentativas de contra essa maré, contra essa visão contemporânea que vocês estão trazendo aqui para a gente, né, pelo que vocês colocaram, porque a gente deixou uma pergunta no ar sobre as reformas, ainda que não fosse o tema principal da conversa, mas é o tema, digamos, do prato da mesa, somente da mídia que adora, né, eleger as reformas como a salvação das contas públicas, né? As reformas como o único desígnio da economia brasileira. Deixa eu dizer uma coisa que me parece importante. Sabe? O setor financeiro não é um setor. As finanças constituem uma dimensão de toda a atividade. Se eu não tenho controle de finanças, eu não tenho como orientar as atividades para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, para saneamento básico, etc. Quer dizer, o acesso aos recursos é que... O que aconteceu com as finanças? Porque esse é o eixo. Você tem as famílias, a demanda das famílias é o principal motor da economia. Né? Gerar um sistema de endividamento da população, que hoje nós temos 61 milhões de adultos que estão negativados, né? Que é o termo que a Serasa Experian diz para quem tem nome sujo, né? Como diz a população. Então, se tem 61 milhões de negativados, acrescente os filhos, são adultos. Tá? Você está com mais da metade da população. Essa gente está pagando 320% de juros no cartão, no cheque especial. A média nos crediários, 141%. Você matou... quer dizer... Como a pessoa não entende como se endividou, e no Brasil nunca numa escola teve uma aula sobre a moeda, que é o principal estruturante da sociedade, você enforcou as pessoas. Eu tenho minha poupança, pago uma geladeira R$ 1.200. O pobre vai pagar a mesma geladeira por R$ 2.700. Né? E dizem para ele que cabe no bolso. Né? Ou seja, você suga. Na realidade, você gerou um sistema de endividamento da sociedade que se tornou possível porque, através de uma PEC de 1999, que é de José Serra, se liquidou o artigo 192 da Constituição, que codificava o sistema financeiro nacional. A partir daí, o governo não tem mais como interferência. Quando a Dilma, em 2012 para 2013, tenta baixar os juros, porque a população está simplesmente enforcada, né, e reduziu a taxa Selic, que é onde a classe média alta mamava nos impostos, aí não tem mais governo. A partir de meados de 2013, você não tem mais governo, você tem guerra. Agora, eu faço a comparação, certo? Eu pego o Media Markt na Europa, que é uma grande rede, como a Fast Shop aqui, essas coisas. Né? Eu tenho na entrada, eu posso comprar a crédito, né? A prestações. Na entrada, eu tinha uma grande placa, eu fotografei, né? Está escrito, você pode comprar crédito. Exemplo, se você faz uma compra de 600 euros num prazo de 18 meses, você vai pagar tanto por mês, o total final, no fim de 18 meses, você terá pago 699 euros. Bom, você distribui para 18 meses, você paga 699. Tudo bem. Aqui você está pagando mais do dobro. Né? Certo? Sabe o que é isso? Essa geladeira saiu a 600 da fábrica, né? Eles vão vender a 1.200 à vista, certo? Mas eles vão vender mesmo, querem vender mesmo a 2.700 para o pobre. Que significa que o pobre vai pagar 2.700 por uma geladeira de 600. Nem o produtor consegue reinvestir, se desenvolver, nem o consumidor consegue expandir o consumo. Você trava a economia
através do sistema de juros. Esse endividamento são 3,1 trilhão de reais, certo? Dá mais ou menos 50% do PIB. Certo? Com essa taxa de juros, não tem economia que funcione. Eu fiz esses cálculos para outros países pela ONU, né, que é o fluxo financeiro integrado. Né? Acrescente a isso que da capacidade do governo fornecer saúde, educação, essas coisas, tiram cerca de 400 bilhões, 6% do PIB ao ano, tiram dessa capacidade, para gerar lucros também para os bancos, você inviabilizou o processo. Então, isso foi vendido à população de que deu-se o golpe para restabelecer o equilíbrio econômico, né, e financeiro. Isso é uma farsa. Eu não sei como dormem, né, os caras, os economistas. Bom, trabalham nas financeiras, o bônus deles em função do lucro, né, e como é que você vive com uma coisa dessa? A coisa não é só no Brasil, tá? O enforcamento dos estudantes, né, você estava mencionando, né, no resto do mundo. Bolha 2008. Em 2015, a Grã-Bretanha aprovou uma lei segundo a qual nenhuma pessoa precisa pagar mais do dobro do que recebeu. Então, você pegou um empréstimo de 1.000, né? Você devolveu os 1.000 e com todos os diversos trambiques que fazem, chegou a 2.000, você está liberado. Acabou, encerrou. Entende? Isso é muito legal. Isso eu acho que é uma proposta muito, muito interessante para o Brasil. Eu, às vezes, nas palestras, pergunto, tem alguém endividado? Né? Gargalhada geral, né? É que as pessoas... Você sabe o que mais? A fraude é tão grande que os bancos apresentam juro ao mês. Os crediários também. Não existe juro ao mês. Porque a pessoa pensa que um juro de 2% ao mês, se for 3 vezes maior, é de 6% ao mês. E não é. Um juro de 6% ao mês é muito mais do que 3 vezes um juro de 2%. Quem é que vai fazer, na cabeça, numa sociedade que nunca recebeu uma aula sobre moeda, certo? Fazer o cálculo de juro composto de cabeça? Então, na realidade, isso não é roubo, porque a pessoa assinou essas coisas. Mas é fraude no sentido de você enganar as pessoas, você ganhar enganando as pessoas, né? Isso é vergonhoso. Nós tivemos na semana retrasada uma reunião junto com o Febraban, estava o Santander, estava, enfim, o IDEC, estava o PROCON, né, discutindo o endividamento. Né? Eles vão estar lançando, dia 4 de maio agora, vão estar lançando um filme sobre superendividamento, elaborado pelo IDEC, muito interessante. A gente visionou nessa reunião o filme, né? A gente volta ao básico. Os recursos financeiros têm que servir ao nosso desenvolvimento, têm que servir ao que é útil. É assim que funciona na China. Certo? É assim que funciona nos Sparkassen na Alemanha, porque o cara não vai, o cara do município, dizer, sabe o quê? Em vez de financiar aqui a arborização, né, eu vou botar no Deutsche Bank para render, enfim, porque eles vão transferir para o Luxemburgo, onde não paga imposto. Que é o cassino financeiro que a gente vive. É bandidagem isso aqui. Né? Agora, esse exemplo da Dilma mostra bem os limites, né, que hoje a gente enfrenta para mexer nesse interesse dos bancos. Né? São poderosos. Muito, né? E já estão manipulando eleições. Não são só os bancos, né? O professor falou do exemplo da geladeira, eu tinha trazido agora há pouco o exemplo do carro, do automóvel também, né? O cara vai comprar um carro, vai pagar mais que o dobro, porque a alternativa ao carro é o transporte coletivo, que é uma palhaçada, né? Vai colaborar com o trânsito e tudo mais. E tem a questão a pergunta que ele fez sobre as perspectivas, né? E pegando um pouco o que o professor falou antes, quando a gente fala assim, então, de investir na base, investir no desenvolvimento regional e etc., eu acho que é importante deixar muito claro, porque para nós que já temos um entendimento, fica subentendido, mas talvez para as pessoas não fique dessa forma. Quando a gente diz isso, que tem que ser, que não tem que ser, etc., não é que a gente está falando que a gente quer dar o golpe ditatorial para dizer o que tem que ser. Não, a gente está falando isso no sentido das demandas começarem a se formar na base, né? Então, na verdade, é uma revolução política antes de econômica.
certo? Das pessoas ocuparem esses espaços políticos e colocarem as suas demandas. A gente discute muito a questão da economia normativa e positiva, né? A economia, eu já falei, eu falo para os meus alunos sempre, principalmente hoje fora da economia, né? Eu falo assim, o dia que você escutar economista dizendo que tem que ser, o economista não tem que dizer o que tem que ser, o economista tem que dizer como fazer a gente chegar lá, né? Dado que a gente ainda vive uma democracia, né? Com algumas aspas, certo? Mas a gente tem que colocar essa questão. E aí, então, você tem, por um lado, a cultura do carro. Eu vi esses dias uma coisa assim, a cultura do carro. Que cultura do carro, cara pálida? Certo? O carro é um bem de consumo, é um produto. Tem cultura de produtos, tem cultura de músicas, tem cultura de artes, tem cultura disso, cultura daquilo. Não existe cultura do carro, né? Então, o que existe é onde o pessoal põe para o pessoal da publicidade para ver que fala depois dos psicanalistas. A fetichização. A fetichização, exatamente. Você vende para o cara que ele só tem valor se ele tiver aquele produto. No caso da geladeira, por exemplo, tudo bem, é um utensílio importante dentro da casa. O carro, você teria alternativa a um transporte coletivo de melhor qualidade, mas você também tem o camarada que poderia, num endividamento menor, pegar um carro, né? Sei lá, 1.0, 2 portas, mas não, ele quer. E coitado, né? A gente, quando fala das questões de saúde e educação, e a gente fala que tem espaço para isso fora do consumo, mas você também tem um pessoal que está muito privado nessa questão do consumo, né? É a cultura, é um massacre. Então, e você vê gente, assim, fazendo coisas inacreditáveis, assim. Não tem como falar que é racional. Não tem como falar que é racional, que é uma escolha racional da pessoa. Fazer um endividamento, fazer escolhas terríveis, assim, comprometem muito da família para ter uma coisa ou outra. Fala da questão da crise de 2008, tem os filmes que falam sobre a crise, né? O Inside Job, O Grande Aposta, os outros. As pessoas foram gananciosas de querer uma casa. Oi? Você passou 50 anos falando que esse é o modelo ideal. Que a famíliazinha tem uma casinha no subúrbio, etc, etc. Agora você vai culpar a pessoa por ter acreditado nisso? É o todo conto de fadas, né? E a mesma coisa do Timil. Você passou anos falando para as mulheres que elas têm que ser bonequinhas, isso aqui, isso aqui, lá. E aí a mulher que faz isso, aí você fala assim, não, mas a mulher ela tem o livre-arbítrio dela para escolher fazer. É cultura, né? Eu uso muito o exemplo nas aulas do que eu chamo de kit babaca, né? Porque assim, o cara se sente tão desvalorizado e tão pouca coisa, né? Que ele tem que comprar, ele vai comprar uma caneta Montblanc, né? Ele paga R$ 1.100 por uma caneta que escreve. Ele vai comprar um cinto Vuitton, né? E vai comprar um attaché case, né? Mesma pasta, um attaché case. Né? E ele é alguém. Para esse cara precisar dessas firulas para ser alguém é impressionante. É muito pobreza, mas é poderoso, porque volta ao que você estava levantando, ao problema da identidade, né, das pessoas. Né? Você quer ser valorizado. E isso nos leva de volta ao sentimento de comunidades que eu constatei tanto, por exemplo, na minha vida na Polônia, né? Certo? Em que a pessoa que vai plantar na sua calçada uma série de árvores, ele está fazendo um negócio simples, mas que ele sabe que os vizinhos vão valorizar, que sabe que os moleques vão poder colher a cereja ali quando... Quer dizer, na realidade, você tem um espaço social do teu pertencimento, da tua identidade, porque a identidade não é uma coisa que você constrói para dentro sozinho, né? É uma coisa interativa, né? com a sociedade, em que um valoriza o outro. Né? E, para mim, isso é muito interessante, porque o aluno perguntou para mim um dia, professor, você acha que o homem é essa desgraça mesmo, ou é assim que nem o bom selvagem do Rousseau, né? O cara que foi corrompido pela sociedade, coisa do gênero. Eu falei o seguinte, eu acho nenhum nem outro, né? Certo? Eu às vezes eu já me flagrei no trânsito com comportamentos completamente animais, né? Então, quem nunca, né? Na realidade, por que certas formas de organização social, e em particular regras do jogo, direito,
jogam as pessoas umas contra as outras, né? Ver quem é quem, né? Em muitas empresas se trabalha assim. Se você pega o livro do Jack Welch, né? Que está em todos os aeroportos, né? É como jogar as pessoas umas contra as outras e criar o clima de guerra, competição permanente, enfim, caras que não dormem, certo? Porque, né? Então, na realidade, quando eu vou para um país como a Suécia, que eu vejo como convivem com negros, com mexicanos, o diabo, que foram refugiados de diversas épocas, tal, e a paz social, e o fato que você vende sem precisar do corretor, porque você tem confiança que a pessoa não vai te sacanear, te dar um cheque. Né? Quer dizer, há instituições que geram processos colaborativos e construtivos que tornam a sociedade muito mais produtiva. Não à toa, esses países que, ao mesmo tempo, são tão pacíficos e colaborativos, são tão ricos. Né? Porque funciona. E funciona muito mais ainda quando você chega na época da economia do conhecimento, em que você compartilhar conhecimento. Eu achei até estranho, muita gente me pergunta, o senhor é muito generoso de compartilhar as coisas na internet. Mas as pessoas me leem. E hoje somos uma rede de professores no mundo que disponibilizam tudo online. Os CIGs disponibilizam tudo online, todos os seus escritos. Porque é preciso... Então, na realidade, essa mudança nos leva a todo o trabalho que a Samira traz, né? Que, na realidade, pensar nas regras do jogo. Eu, por acaso, na Suíça, eu fiz a opção economia política, mas da faculdade de Direito. Um economista que é obrigado, no caso, a estudar filosofia do direito, direito constitucional, direito comercial, ou seja, estudar regras do jogo, ele para de acreditar que a economia tem leis. Não tem leis. Qual é a lei que diz que o professor ganha o que ganha e o banqueiro ganha o que ganha? Quem é mais útil, caramba? Certo? Então, na realidade, são regras do jogo. Né? E tudo que... Então, se você faz regras do jogo mais democráticas, o que permite equilibrar os interesses de diversos atores sociais, tudo se transforma num processo muito mais colaborativo e tudo funciona de maneira muito... Qualquer pessoa, né? Você vai num time de futebol que está tudo brigado entre o técnico e os jogadores entre eles, vai funcionar? Não funciona. E esse negócio é interessante e que nos dá esperança, porque tem momentos que a gente diz, caramba, esse ser humano, francamente... Né? É duro de aceitar, né? Pede esperança da humanidade. Cadê os primatas, né? Mas, ao mesmo tempo, você pensa o seguinte, e eu viajei o suficiente para ver sociedades que funcionam e como funcionam. Né? E que é trágico o seguinte, a gente sabe como funciona. A gente tem bons exemplos no Brasil com a cultura indígena também, né? Que nos traz bons exemplos. Não precisamos voltar a viver do modo que eles vivem ou viviam, mas são exemplos vivos de compartilhamento, né? De economia imaterial também, imaterial, saber como não destruir a floresta, ao mesmo tempo usá-la, né? A gente tem esses exemplos vivos, então não faltam bons exemplos. Olha, com Peter Spink, Marta Fará, uma série de gente daqui, da GB e outra, a gente, com o Silvio Catiababa do Instituto Polis, com uma série de gente, nós acompanhamos cerca de 8.000 experiências inovadoras no Brasil, em nos mais diversos municípios. Você não imagina quanto tem, não sai no Fantástico, certo? Sai em programas do André Trigueiro, que é uma ilha, digamos, de inteligência naquele deserto. Mas você pega, por exemplo, Pintadas, pequena cidade de 2.000 habitantes no semiárido baiano. Certo? Elegeram a diretora de um movimento social que é a Neuza. Quando elegeram a Neuza, o governo do Estado, lá do pessoal do Antônio Carlos Magalhães, mandou fechar a única agência bancária. Né? Estamos no Brasil, tem que mostrar quem manda. Certo? Eles não se assustaram, fizeram uma cooperativa de crédito. Quando fizeram a cooperativa de crédito, constataram que parou de sair dinheiro. Porque eles pensavam que o banco não financia, o banco chupa. Certo? E fizeram uma parceria com a Federal da Bahia
que fez um programa de assessoria tecnológica de uso agrícola do semiárido. Então, naquela cidadezinha de 2 mil habitantes, que todo ano vinha 3 mil pessoas cortar cana ou colher laranja aqui em São Paulo, em vez de vir para cá, eles passaram a trabalhar na própria comunidade. O que é interessante, por que as pessoas saíram? Né? Porque é muito pobre, e como é pobre, não tem emprego. E por que é pobre? É pobre porque tem um monte de coisa a fazer, né? Então, como é que não tem emprego e tem um monte de coisa a fazer? Então, você juntou o dinheiro que parou de sair, o apoio tecnológico da Federal da Bahia, passaram a trabalhar o semiárido, pararam de enriquecer o Estado de São Paulo, passaram a trabalhar a própria comunidade, e que é interessante, mudaram o currículo escolar. Ensinam as tecnologias do semiárido no currículo escolar deles, o que interessa muito mais os moleques, porque em vez de estudar a dona Carlota Joaquina e o comprimento do Nilo, estão entendendo como ajudar os pais a melhorar as tecnologias da produção deles. Deixa de ser uma pitada freiriana. Mas não tem nem dúvida. Você sabe o que é? No interior do Brasil, isso não sai no Fantástico, né? Mas no interior do Brasil, o que tem de experiências inovadoras que apareceram nessa fase não destrutiva, e pelo contrário, positiva, de 2003 a 2013, né? Inclusive o Luz para Todos, um conjunto de o benefício de prestação continuada, enfim, um conjunto de injeção de um pouco de recurso na base da sociedade. Sabe o que é? Essa gente não é falta de querer trabalhar, é falta de oportunidade. Entende? Isso funcionou, né? E vai voltar a funcionar, porque eu acho que essas antas aí que temos no poder não vão durar muito tempo. Inshallah. Inshallah. Nós queríamos agradecer muito a presença dos professores ambos da economia aqui da PUC, da FEA, né? E esse foi o primeiro bate-bola, espero de outros, né? Como vocês viram, nós estamos sedentos, né? De afetos, de qualidades, né? Informação no sentido qualitativo, para poder também compreender e dar sentido para essas questões fundamentais que algumas tangenciamos e outras vamos com calma aprofundar. Muito obrigado, obrigado, Samir, obrigado, professor Ladislau. E obrigado ao que assiste isso aí, pacientemente. Boa sorte. Leia meu livro. Cadê o... Pode fazer um merchandising. Olha isso aqui, ó. Isso aqui, A Era do Capital Improdutivo, tá? Se você tem grana, você compra R$40, é um bom investimento. É investimento, né? Bom retorno. Se você não tem grana, você pega no meu blog, você escreve Ladislau na internet, aí você cai no meu blog e está lá o livro na íntegra, certo? E seguramente você lê o primeiro capítulo, vai te entusiasmar, e você compra o livro, aí eu fico rico, assim, as coisas. Um abraço. Muito obrigada.